Bom, seguindo com o nosso game, o último vídeo a gente trouxe o nosso personagem aqui, né? Observe que ele tá meio exagerado aqui, pode diminuir ele um pouco se quiser, tá pessoal? Então, aqui é onde eu especifico ele aqui. Aqui na Scale, né? Então a gente tem a escala, aqui a gente multiplicou ela, então ela tá cá na nossa, aqui, então no nosso jogador. Então a escala a gente deixou como 3. Se a gente diminuir para 2, ela vai multiplicar lá, né? Então ela vai ser menor. Vamos verificar. Então já está um tamanho legal. Bom, continuando aqui. Observe que se eu apertar o A, ele vem para trás, né? O D, ele prossegue. Só que quando eu apertar o A, ele não pode vir de costa, porque se tiver um inimigo aqui, atira nas costas dele, né? Então ele tem que fazer um flip, ele tem que virar, né? Então, assim que eu pressionar a tecla A, ele tem que virar, né? De frente para cá. Bom, vamos fazer esses movimentos aí. Primeiro eu tenho que trabalhar algumas variáveis. Por exemplo, aqui tem o self, ele entra na velocidade. Depois da velocidade, eu vou dizer aqui que um self ponto, vou dizer aqui que a minha direção, por exemplo, vai ser igual que a 1. Temos também o virar, né? A gente pode fazer da mesma forma, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar virar, por exemplo, desta forma, e o valor dele eu quero que inicie como false. Bom, perfeito. Então temos essas duas variáveis. O que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem que passar na nossa função de movimento o seguinte. Então, se observar aqui, você já vai saber o que se trata. Quando a gente está voltando, que eu pressiono a tecla A, ele vai fazer o posicionamento de negação, é negativo. Então, ele vai sair da direita para a esquerda, não é isso? Então, simplesmente peço aqui, o que a gente colocou lá em cima? Que meu self ponto virar, ele vai receber o valor de true, porque quando eu estiver retrocedendo, ou seja, eu estiver voltando, ele tem que virar. Então eu quero que ele vire. Então o valor passa a ser true. E a minha direção, então self ponto direção vai receber o que? Igual a menos 1, porque a gente está na posição negativa, então a gente está voltando, certo? Observe aqui que aqui a gente tem o nosso ponto negativo e na direção quero o negativo também. Mesma coisa quando a gente pressionar a tecla o que? D. Aí vai ser o inverso, eu quero que ele vira, não é isso? Então seja false. E na minha posição, então ele volta na posição normal. Bom, bacana. Agora a gente precisa passar estes argumentos aqui. Observe que aqui a gente está desenhando o nosso personagem, né? Isso então não posso mexer nisso aqui, senão eu destruo a minha imagem e destruo o meu retângulo, não é isso? Então isso aqui não pode ser mexido, mas eu posso fazer o seguinte, pedir um transform, que é transformar a imagem quando eu pressionar aquela tecla ali. Então eu simplesmente chamo aqui o Pygame, vou colocar aqui um ponto transform o que? Ponto flip. Abro parênteses. E agora eu passo os valores das minhas variáveis como argumento aqui. A gente tem o que? A self ponto que virar. Então quando eu quiser que ele vire, eu tenho que passar aqui o valor false aqui também. Fecho com parênteses. E aqui no final ele continua a mesma coisa. Bom, então a gente está passando o nosso valor da nossa variável virar. Ela tem dois argumentos, que é virar
né, e o falso dela. Então tá bacana aí. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Então, nosso personagem tá aqui. Antes tá, a D ele vai para frente, mas antes a gente estava pressionando a tecla A, ele estava andando de costa, né? Vamos ver se ele vai virar. Aí, perfeito. Então, agora já temos o movimento, né, de flip, que é virar, fala flip over, né? Então tá beleza aí, bacana. Bom, perfeito. Então já estamos aí trabalhando o movimento do nosso jogador. Agora, vem uma questão. Como esta classe aqui está puxando a nossa imagem do nosso caminho da nossa imagem, se eu adicionar outro jogador ali, diferente, a gente vai precisar de criar outra classe, não é isso? Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma variável e atribuir ela aqui numa variável, e simplesmente quando a gente for mudar o jogador, como a gente tem a pasta aqui, a gente pode criar uma pasta com o mesmo nome e com as mesmas nome da imagem, mas porém quando a gente for referir o jogador, a gente chama na string, né? A gente chama ela na variável entre chaves. Vamos entender. Bom, se eu vim aqui, vamos aqui, eu vou criar e retorno para vocês entender. Já fiz aqui, então eu imaginei aqui. Bom, temos a pasta imagem, certo? Se observarmos aqui, tem a imagem. Eu tenho uma pasta jogador, certo? Retornando aqui, jogador. Dentro de jogador, eu tenho a jogador MG. Jogador MG, a foto é 0.png. Vamos referir aqui, temos ela aqui. O que eu fiz? Dentro aqui da pasta img, eu já criei uma como inimigo. Tem a mesma pasta, mas porém a nossas imagens tá diferente. Isso aqui acha na internet para baixar. É meio difícil de encontrar, mas é só fazer a pesquisa aí por sprites, tá, pessoal? Para jogo. Bom, então a gente vai simplesmente mudar o nome da pasta de onde a gente está carregando a nossa imagem. Por isso vamos atribuir em variáveis que depois a gente só chama ela em chaves como função, né, pessoal? Vamos entender. Então vamos aqui. Aqui ainda, depois aqui pode ser aqui, ó. Vou dar espaço aqui e vou criar aqui, por exemplo, um jogador underscore tipo, por exemplo, que vai ser o tipo do jogador que eu estarei fazendo upload neste momento. Então eu vou dar um Ctrl C e logo abaixo aqui eu vou fazer o que? Podemos criar, por exemplo, self.Ctrl V. Este tipo aí, este jogador tipo, ia ser tipo jogador, né? Mas jogador tipo, tá bom. Vai ser igual a ele mesmo. Bom, agora vamos entender. Então aqui a gente tem a imagem, tem o jogador, a pasta imagem, jogador. Dentro desta pasta imagem eu tenho uma inimigo com os outros caminhos, tudo iguais. Então a gente vai só mudar esta pasta aqui na hora de fazer o upload, para evitar a gente criar outra classe, tá, pessoal? Então, bom, antes aqui vamos passar aqui já o caminho logo para que vocês entendam. Então, como eu falei aqui que a gente tem a pasta inimigo aqui dentro da pasta imagem, então se eu fazer isso aqui, passar um F aqui, certo? O que isso aqui significa? Simplesmente essa palavra F, ela passa a chamar, então todas as vezes que eu chamar uma pasta dentro de chaves, ela passa como o que? String, certo? Então, em outras palavras, ela vai me jogar
a variável dentro da string, tá? Então, basicamente é isso aí. É bom ler a documentação para vocês entenderem direitinho. Certo? Então, bacana. Observe, a gente tem o jogador tipo, a gente atribuiu ele a uma variável. Esta variável está chamando o que? Self.jogador tipo. Aqui a gente está passando o que? A variável dentro da string. Agora, o que eu faço aqui? Observe aqui, a gente tem que chamar ele aqui também, mas a gente faz, vamos entender aqui primeiro. Então, se eu apagar esta pasta, observe, presta atenção. Em vez de eu acessar esta pasta, eu vou acessar o que? A minha string, então, ou seja, a minha variável, que é self o que? Jogador o que? Underscore tipo. Isto? Não, né, pessoal? Não é isto, não é simplesmente isto aqui. O que a gente tem que fazer? Como eu disse que quando a gente põe o f aqui, a gente chama a variável dentro da string, só que a gente não pode passar desta maneira. É entre chaves, não é isso? Então, estou tentando aqui explicar da maneira mais fácil para que vocês entendam, tá? Então, bacana aí. Bom, aqui agora, vamos entender agora. Se eu rodar o meu projeto, vai dar um erro. Por quê? Porque ele ainda, ele já até marcou, ele não está chegando aqui. Por quê? Porque a gente simplesmente passou aqui os valores em variáveis e chamamos aqui. Agora eu preciso dizer para a instância, né, da nossa classe. Observe aqui que agora, se eu vim aqui e me referir o meu jogador, o que vai acontecer? Observe que se eu rodar o projeto novamente, agora ele já está sabendo que a nossa pasta tá lá, né? Então, se eu trabalhar aqui, está funcionando da mesma forma. Por quê? Porque agora eu estou dizendo para minha classe que aqui dentro a gente tem um tipo de jogador, mas que ele está recebendo o que? O nosso pet. Por isso é muito bom a gente fazer isso aqui, que evita a gente ficar criando classe. Então é simplesmente chamar a nossa pasta, certo? Bom, agora observar que a gente tem uma pasta lá como inimigo, certo? Vamos entender aqui, agora que vocês vão entender. Se eu vim aqui, por exemplo, a gente tem uma instância aqui. Se eu fazer isto aqui, dá um Ctrl C na minha instância, vou abaixo, e aqui eu colocar, por exemplo, inimigo, vai receber o que? Vou deixar aqui para vocês ver esta diferença aqui. Certo? Então, aqui eu simplesmente vou colocar aqui 400, senão ela vai ficar sobreposta a outra. Vamos chamar ele aqui de uma vez. Então, aqui no meu jogador desenho, eu vou dar um Ctrl C, vou abaixo, e agora é inimigo. Não é isso que a gente criou? Pronto aí. Olha só, se eu executar agora, a gente tem que ter dois personagens lá. Isso aí. Por quê? Porque a gente está pegando a mesma imagem da mesma variável, certo? Agora, se eu modificar aqui, olha só, se eu colocar aqui, observa este passo, colocar aqui inimigo e executar, agora ele vai buscar a mesma imagem. Olha aqui que a gente tem a jogador, a gente tem outra pasta lá, jogador img, e temos lá esta imagem, mas porém ela está em cor diferente. Vamos verificar se ele vai buscar. Aí tá aí, beleza. Então é meios de criar atalhos aí dentro da pasta para evitar que a gente tem que criar toda esta classe novamente. Não sei se vocês conseguiram entender. Isso aqui é simplesmente um exemplo. Então vou tirar aqui, vou tirar aqui
E tá bacana aí. Então, retornando o nosso game, a gente está tendo os movimentos. Isso aí, bacana. Bom, vamos trabalhar as outras imagens. Vamos colocar animação. Lembra que dentro da nossa pasta, aqui jogador, a gente tem, eu deixei numerado assim, para ficar fácil, tá pessoal? Então a gente tem que carregar estas 5 imagens aqui de uma vez só, porque cada uma delas tem uma animação. Então esse jogador nosso vai ter uma animação. Bom, para isto aí, a gente tem que criar a lista, não é isso? Para carregar todas essas imagens. Bom, para isso aí, a melhor forma é criar variáveis. Então aqui logo abaixo, vou dar espaço assim e vou dizer o seguinte, que o meu self, vamos fazer assim, self, o que a gente coloca? Animação, lista, vamos pôr assim, ó, lista, underscore animação, desta forma aí, que vai ser igual o que? Uma lista vazia por enquanto, porque a gente tem que fazer um for para carregar estas imagens, né? Então, eu preciso indicar a index de onde ele vai começar. Então, meu self.index vai começar na posição 0, que é a primeira imagem que a gente tem lá. Então, simples assim. Para isso aí, agora eu preciso fazer um for, porque ele precisa carregar aquelas 5 imagens que a gente tem lá dentro. Então, vamos fazer o que? O nosso for. Então, eu vou pôr aqui in o que? Range, que é ao redor, chamamos aí. E a gente tem lá, na verdade, tá numerado de 0, 1, 2, 3, 4. Mas a gente tem 5 imagens lá. Então, até a 5ª imagem. O que vai acontecer? 2 pontos. Eu preciso, lembrando aqui, observe aqui, pessoal, que o F aqui significa que eu posso chamar variáveis dentro de string, tá? Então não esqueça isso aí, certo? O que vai acontecer? Agora simplesmente eu posso fazer desta forma aqui. A gente vai continuar carregando, então Ctrl C, Ctrl o V. Jogamos aqui para dentro, só que eu não posso esquecer de mim. Eu esqueci aqui da imagem, vai ser igual o que? A isto aqui. Então ela vai carregar novamente, vai fazer, vai entrar, vai lá. Agora aqui, na hora de carregar a minha imagem, observe aqui que a gente tem a 0.png, então eu não posso colocar aqui que eu quero a 2 ou a 3 ou a 4 ou whatever, porque ele está fazendo aqui um for. Então, nas 5 imagens, quando eu indicar lá qual que eu quero, ele vai buscar automaticamente. Então, qual é a imagem que eu tenho que carregar aqui? Não é a 0 mais, e sim o que a gente está passando aqui? A nossa variável i. Então, como aqui o F possibilita a gente chamar variáveis dentro da string, a gente só chama ela aqui, ó. Então apaga aqui, abrimos chaves e passamos a nossa variável e então ele vai carregar a partir daqui. Entendeu a diferença, pessoal? Então eu já não preciso mais desta linha de código aqui. Deixei aqui para vocês ver a diferença. Então a gente está simplesmente agora configurando algumas variáveis para facilitar futuramente na hora que a gente tiver bem adiantado com a nossa com o nosso projeto. Agora eu simplesmente passo IMG, faça certeza da indentação, cuidado com isso aí, tá pessoal? Então agora muda, certo? Agora a questão, por que eu estou referindo só MG aqui? Por que muda? Porque observe que a gente tem uma lista aqui, a gente precisa carregar esta imagem. Observe que a gente tem uma transformação
e ela vai aumentar de acordo com o que a gente programou aqui na nossa escala, certo? Que está lá na nossa instância, certo? Então, presta bastante atenção nisso aí. Então, eu preciso carregar essas imagens na minha lista. Ela vai fazer o que tem que fazer aqui, que já foi explicado em vídeos anteriores. E depois sim eu faço o que? Então, vou dar espaço aqui. Cuidado com a indentação e chamo o que? A minha variável. Então, self.que. Agora a minha animação, lista animação, vai receber o que? Ponto append o que? O que eu quero carregar dentro da minha lista? O que está recebendo aqui? IMG, né, pessoal? Então, pronto, aí simplesmente isso aí está resolvido o nosso problema. Eu não sei se vocês observaram, eu já falo problema, é porque já estou acostumado com o inglês. Em inglês é problem, então problema, quase igual, mas é problema que fala, né? Isto? Bom, agora tem um porém. Observe aqui que a gente está carregando a nossa imagem aqui, certo? Agora, eu não posso matar isso aqui. Eu tenho que fazer o seguinte, como a gente vai ter carregado a nossa lista, eu tenho que me referir que aquela imagem lá vai receber o que? Ela está pegando aqui. Então, a gente precisa passar o que aqui? A gente pode fazer desta forma. A gente pode indicar que a nossa imagem agora, ela vai começar pela index da nossa lista, né? Então, bacana, dá para fazer isso aí. Então, vou dizer simplesmente aqui, depois da minha imagem, e antes de criar ela aí, o retângulo e a imagem, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui self.image, que vai receber o que? Vai receber o nosso self. A lista de animação, e passamos o que eu quero que começa de qual imagem? Qual é a imagem index que a gente passou lá? A0. Então lá tem a imagem 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Presta atenção nisso aí. Então eu tenho que indicar que eu vou começar a carregar a minha imagem na posição 0. Qual é a variável que está recebendo a nossa posição 0? Então ele vai vir na nossa lista e buscar ela. Então vai começar da self.que index. Agora temos que pensar na atualização dessas animações também. Observe que é passo a passo, tá, pessoal? Então tem criar jogo no Pygame, se for um jogo bem relevante aí, muitos detalhes que tem que prestar atenção. Então não posso deixar desta forma, senão não funciona. Tem que sempre fazer uma atualização, certo? Então aqui depois vamos criar essa função já para terminar esse vídeo. Então def o que eu vou colocar assim, atualizar, vai ficar um pouco grande. Atualizar o que? Animação, por exemplo. Bom, como argumento self, tá bom, 2 pontos. Vamos pensar no seguinte: todas as vezes que a gente trabalha com, por exemplo, se a gente tiver 2 personagens na nossa cena, ele tem um tempo between them, que é entre eles. Então, todas as vezes que eu movimentar um para movimentar o outro, eu tenho um tempo entre eles. Então, na hora dessa atualização, primeira coisa a ser pensado é nesta posição de diferença de movimento entre eles, o tempo. Bom, para isso aí, temos que pensar o seguinte: já observou que tudo que a gente está criando aqui, a gente está implementando na nossa classe, né, pessoal? Então, atenção nisso aí. Então, eu não sei qual é esse tempo entre 2 jogadores ou mais. Por isso, existem as nossas variáveis, né?
Então eu posso vir logo aqui acima, pode ser depois que a gente chama a index. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um espaçozinho também. Precisamos criar uma variável self. Pode ser o que? Atualizar o que? Animação a gente já tem, mas precisa ser o tempo. Então, tempo desta atualização do tempo ali entre dois jogadores. Eu vou atribuir ela ao Python. Preciso pegar o tempo. Então, pygame.time. Time o que? Como eu preciso pegar, usamos o método get_tickets. Pronto, então agora a gente já está pegando o tempo. O tempo vai começar a partir daqui. Bom, então aqui na minha atualização podemos fazer desta forma. Posso colocar assim, para ficar legal, animação, underscore, podemos colocar fresh, qualquer coisa, vai ser igual a partir daqui. Então ele vai começar em 100. Se eu colocar aí 120, ele vai ser mais rápido. Se eu diminuir, ele vai ser menos lento. Então, por uns 90 por aí. Depois a gente vai chegando ao ponto. Bom, certo? Agora vem a atualização. Atualização, a gente precisa pensar que a gente tem duas atualizações, a antes e a depois. Então tem o tempo da primeira e da segunda atualização. Então nada melhor que fazer o que? If o que? Pygame o que? Ponto. O que a gente usou lá? O time. Ponto o que? Get o que? Underscore tickets. Se ele for menor que self que? O que a gente colocou? Ponto atualizar, se eu não me engano a gente colocou atualizar o tempo. Eu preciso pegar o meu tempo atual. Se ele for maior que o que? A minha animação que começou em 90, então Ctrl C, Ctrl V. Se ele for maior, o que acontece? Eis a questão. E qual questão é esta? Aí que vem a atualização da nossa lista. Observe aqui que a gente está passando o que? Ela está vazia, mas a gente precisa começar. Eu já expliquei que tá aí. Então, quando eu chegar aqui, eu preciso que ele me atualiza a minha index. Qual que é a minha imagem index? A 0. Então ele vai passar para 1, para 2, para 3, para 4. Então como vamos fazer isso aí? A gente está atualizando o tempo entre duas ações, dois movimentos. Põe isso na cabeça. Então self ponto que eu coloquei atualizar o tempo, certo? Que vai ser igual que? Então ele tem que atualizar. Qual é que a gente colocou? Pygame ponto, vamos aqui, time ponto get tickets, né? Então ele vai pegar o nosso tempo e vai atualizar. Atualizando, ele vai receber a atualização atual. Agora, para isto aí, eu preciso agora fazer o que eu disse antes, que é atualizar a minha index, não é isto? Então, sempre ele vai começar da 0, depois vai para 1, 2, 3, 4 e sucessivamente. Então, a gente colocou o que aqui? A gente colocou a imagem index, né? Para que fique legal aqui, seria bom... Não, tá bom assim, né? Tá bom para entender que ela vai ser a index, depois vem as outras, isso aí. Então, qual é o nome dela? Então, a gente colocou... Deixa eu só ver aqui a indentação. Então, bateu ali, self o que? Vai fazer a minha index, index, ela vai
receber uma alteração. Ela vai ter que atualizar, né? Então, pronto aí, pessoal. Ok, então todas as vezes que ela chegar aqui, o meu tempo vai ser atualizado. Ela vai fazer, para que você entenda, ela vai fazer um alto incremento. Então ela vai passar de 1 para 2, 3, 4, 5 e sucessivamente. Acabou isso daqui? Não, né, pessoal? Não acabou, porque ela fazendo o alto incremento aqui, eu preciso atualizar, sempre com atualização. Todas as vezes que fazer uma mudança, tem que ser atualizado, certo? Para ela jogar fora. Então, esta daqui vai receber no caso, ela tá pegando a 0, que é da index, não é isso? Depois ela vai passar para 1. Se eu não atualizar, ela vai ficar parada ali na 1. Ela não vai fazer o ciclo e chegar na 2, depois na 3, na 4. Então eu tenho que atualizar. Atualizando, ela ela vai auto-incrementando, né? Para que você entenda. Então depois aqui do nosso tempo, a gente pede o quê? Que o nosso self o quê? Ponto image que a gente colocou vai receber o que? A nossa lista, não é isso? Self, ponto, a gente colocou o que? Atualizar lista animação, não é isso? Então vamos atualizar a nossa lista de animação e aí passamos o que? Qual é a próxima que vem? A nossa self.que index. Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, mas é muito tempo aí no ramo, então isso aqui não é muito estranho para mim. Bom, mas é só vocês acompanhar aí que dá tudo certo. Vai estudando, entendendo, lê as documentação, tá, pessoal? Bom, precisamos agora fazer o que? Chamar este método. Não adianta deixar ele aqui que nada aconteça, né? Então, vamos cá abaixo. Eu vou deixar aqui o outro, a gente tirou o experimento que a gente fez, né? Então vou deixar. Aqui eu vou dizer que ele é o meu inimigo novamente. Vamos passar ele aqui, por exemplo, uns 400 por aí afora. Aqui ele vai ser meu inimigo. Se você está acompanhando, sabe do que trata disto. Aqui a gente chamou o nosso inimigo, né? Então posso colocar aqui, então vai ser Ctrl C, Ctrl V, vai ser meu inimigo, então inimigo. E aqui agora vamos chamar o nosso método atual que a gente criou aqui, né? Que é este aqui. Então, cadê? Atualizar animação, Ctrl C, Ctrl V. Não pode ser aqui. Então temos o background. Vamos aqui depois. Vamos aqui. Então a gente tem a nossa instância, né? Então a gente colocou jogador. Jogador vai receber o que? Então a nossa nova a nossa nova função. Bom, bacana. Então chamamos o método. Tá terminado? Não. Observe que eu tô fazendo umas jogadas aqui para que vocês peguem estas coisas aí, tá, pessoal? Então, a gente atualizou a nossa imagem, certo? Porque ela vai começar do 0, 1, 2, 3, 4. A gente só tem 4 imagens lá. Quando ele chegar aqui, ele vai olhar para a quinta imagem, sexta imagem. Então, se não tiver essas imagens lá, ele vai dar um erro, porque ele não vai encontrar a próxima imagem. Por quê? Porque a gente só setou que temos 5 imagens, e é as 5 que a gente tem lá.
eu não preciso mais de imagem lá, a não ser que eu queira colocar mais imagem. Mas estas imagens que você vai colocar lá vai ter um limite, uma hora ela vai terminar. Então eu preciso que essa minha animação chega no final 5 e retorna para a base, para 0, para ele não dar o erro. Então eu vou falar, o meu for, o meu loop, ele vai ter que entrar na minha lista, vai carregar, dá 0, 1, 2, 3, 4. A hora que chegar na quinta, em vez dele pular para a sexta, que pula para o final. Então vai ficar fazendo aquele loop ali de animação na minha imagem, certo? Então como façamos isso aí? Depois que ele incrementar aqui a nossa animação, eu simplesmente peço ele. Então, if o que? A minha variável ponto index, que começa da 0, né? Então, se ela for maior ou igual, além, abrimos parênteses e passamos aqui. Então estou dizendo, se o valor da minha variável index for maior ou igual a o que a gente está, qual é a variável que está recebendo as nossas imagens, a nossa lista de imagens, self ponto o que? A lista de animação. Então, quando chegar na última imagem, eu quero que faça o quê? Que me joga ela para trás, me joga para a primeira posição. Então, self ponto o que? Index vai receber o que? A posição 0. Qual é a posição 0? A nossa imagem 0. Então, ele pode dar espaço aqui, aqui, aqui e aqui. Então, estou falando aqui, minha variável, quando ela receber, se ela receber maior ou igual o que tiver, o tanto de imagem que tiver na minha lista, então a hora que chegar no final, na última imagem, joga para o início novamente. Certo, pessoal? Então, basicamente é isto aí, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Vamos verificar se vai funcionar. Ah lá, agora ele já está movimentando, certo? Temos o nosso outro personagem aqui, está movimentando. Isso aí, perfeito. Agora precisamos trabalhar aqui para ele não sair do nosso cenário aqui e também nas colisões. Se eu chegar aqui, ele fica aqui, né? Então não pode acontecer isso. Bom, está aí o nosso projeto. Vou terminando este vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, divulgue o nosso projeto nas suas redes sociais. Compartilha aí, deixa seu like, seu gostei, as sugestões no comentário e divulga aí, faz o share dessa playlist para aquele amigo seu que gosta de games também, que aí ele pode aí conseguir fazer o seu próprio game. Então vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.